Primeira coisa, a gente entra com o administrador. Na verdade, existe um perfil de pessoal do atendimento que cadastra também, mas para minimizar o uso desse negócio de perfis por enquanto a gente vai aprendendo, eu vou tentar simplificar ao máximo e que a gente conseguir, por exemplo, fazer com o administrador por enquanto, a gente faz aqui, pelo menos para dar as aulas, tá? Qualquer coisa, se precisar de alguma mudança nos perfis, eu posso criar algum perfil só para fazer isso e aviso vocês, tá lá. Tudo vai estar lá na planilha de perfis que eu vou deixar para vocês, ok? Existia um mapeamento ali de perfis, acho que está um pouco desatualizado, mas na época a gente tinha feito um mapeamento do como é que tinha que cadastrar e que permissões cada perfil tem, tá? Então o que cada perfil consegue fazer se você marcar ele, o que ele consegue enxergar e quais as competências que tem cada perfil. Depois essa planilha pode ser consultada aqui, eu vou disponibilizar. Acho que talvez esteja com alguma coisa um pouco desatualizada, mas não é muita coisa não. Então, por exemplo, ela fala aqui que o órgão usuário comum, ele consegue enxergar essas telas, ele tem essas competências, né? E tem as atribuições que é criar catálogo do cliente, adicionar itens, né, o PAC, né, catálogo do cliente é o PAC, consultar itens, solicitar catalogação, enfim, tem as coisas que ele consegue fazer. Vou também disponibilizar essa planilha para todo mundo. Então tá, então a gente entra aqui com o administrador. E aí, já com os dados do usuário que a gente vai cadastrar, a gente vai aqui já em cadastro e usuários, tá? Aqui, na verdade, os usuários, como o sistema tem órgãos e empresas, né? Você tem que, a primeira coisa é diferenciar. Então aqui aparece a lista das empresas. Se eu quisesse olhar os usuários das empresas, seria por aqui. Mas na verdade eu quero cadastrar alguém no governo. Então, quando eu quero cadastrar servidor, eu tenho que vir aqui em governo do Distrito Federal. Só digitei as primeiras palavras aqui, governo, já apareceu o governo do Distrito Federal. Vou clicar em usuários e aí mostra todos os usuários servidores públicos, né? Mostra aqui o nome deles, CPF e o órgão, né? Então tem gente na SCG, tem gente aqui sem órgão. Isso acontece porque às vezes o pessoal de teste deleta um órgão, aí o cara fica sem órgão, né? Mas a maioria aqui tá, esse código 1010 da SCG a gente inventou, fictício, né? Mas aqui apareceria saúde, né? Educação também, apareceria vários outros órgãos aqui, né? A gente no vídeo de criação de órgão, né, a gente criou a Secretaria de Comunicação, então vamos cadastrar alguém aqui na Secretaria de Comunicação. Então a gente vai em criar, né? Se a gente fosse editar o cadastro de alguém, a gente só achava o nome do cara aqui e editava, ou então poderia pesquisar o nome dele aqui, mas a gente vai direto em criar aqui, e aí a gente vai preencher as informações, né? Então o nome do usuário, eu vou colocar aquele carinha do primeiro vídeo lá, faz de conta que é Rui Barbosa de Oliveira, aquele do ar-condicionado lá, para quem assistiu, né? O ID de usuário vai ser o login da pessoa, tá? Então, a gente tem que padronizar, geralmente é o CPF, né? O login de alguém, tá? Só que eu vou colocar aqui para ficar mais fácil pra gente, o login do cara, vou colocar Rui Barbosa, tá ok? A gente vai trabalhar por enquanto com esse órgão, com esse login aí. Porque CPF vai ficar lá, esse aqui Rui Barbosa é mais fácil de decorar. Beleza? O nome de guerra, na verdade, é o nome que aparece aqui no sistema, né? Essa expressão aí meio doida, mas é aquele nomezinho, fala bem-vindo fulano de tal, né? Então vamos colocar aqui Rui Barbosa, né? Na verdade ele é um usuário, eu vou só colocar aqui usuário, nem cabe não, o nome de guerra é pequeno. Mas enfim, esse cara aqui ele vai ser um usuário, esqueci de falar isso, aquele usuário da área de compras, igual o Rui é mesmo lá no vídeo, tá? A unidade orçamentária são exatamente os órgãos, né? Então o órgão ele tem que estar criado para aparecer aqui, né? Então a gente criou 4.000, Secretaria de Comunicação. Então assim, só selecionou aqui, né?
Matrícula, vamos colocar qualquer coisa aqui, o RG também. CPF, né? CPF tem que ser um CPF verdadeiro, porque isso aqui é um dígito verificador, não pode ser um CPF que já existe no sistema. Então aqui na próprio gerador de CNPJ ele também gera CPF, né? Mas na verdade eu vou voltar aqui, só colocar gerador de CPF no Google também, você acha um. Se precisar, né? Se for porque eu estou fazendo teste, né? Então vamos lá, aqui eu copiei, coloquei, colei. Quando for para cadastrar um usuário, obviamente que a gente vai ter os dados da pessoa, né? Tem um telefone aqui. E-mail. E-mail é importante a gente colocar sempre esse e-mail aqui, ó. Por quê? Porque é o seguinte, o sistema e-compras ele tem um fluxo de enviar e-mails. Você enviou um plano anual de compras, foi aprovado, sua requisição foi aprovada, ele envia e-mail pro cara. Então se você coloca seu e-mail pessoal aqui, toda vez que fizer um teste, alguém toma alguma ação, vai lá pro seu e-mail pessoal com esse usuário. E como eu testo muito, eu sempre uso esse e-mail aqui, que é um e-mail que eu criei do Gmail só para receber os e-mails do sistema. Eu posso passar a senha para vocês também. E aí vocês podem usar esse e-mail ou fazer um e-mail próprio para vocês também do Gmail, se vocês quiserem, só para receber esses avisos do e-compra. Isso vai ser importante daqui a pouco, quando a gente terminar de fazer esse cadastro, para receber a senha para poder usar. Tá? Então eu, por exemplo, tenho esse Bruno Compras AM, né, que é de Amazonas, que é o sistema originário lá, a base do Amazonas, né, @gmail.com, tá? O status, né, a gente vai colocar aqui normal. Então para criar o cara é normal, para bloquear o cara por alguma questão é bloqueado, ok? Então é normal, aqui ele pede sexo, tipo de usuário, isso aqui é só para empresa que se preenche, né? E aqui nesse tipo de usuário lá da área de compras lá, acho que não precisa marcar nenhum desses aqui não, né? Ele não cria ata de preço, quem faz é SCG. Criar requisições, isso aqui tudo ele não precisa. E aqui são os perfis que tem no sistema. Na verdade, 60% desses perfis aqui a gente vai tirar, né? Eram coisas de teste, eram coisas que vieram lá da ideia original do sistema do Amazonas. A gente fez um outro fluxo aqui então a gente está usando basicamente esses aqui de baixo, que tem SCG embaixo, né? E que tem órgão também. Por exemplo, esse órgão usuário comum, né? Então é só marcar que o cara é órgão usuário comum. Se não me engano é só esse que a gente marca aqui, né? Eu vou até dar uma olhadinha na minha planilha aqui, porque tá tudo também na planilha, todos os padrões. Então vou abrir aqui a planilha, porque eu não estava me lembrando. Esse cara que eu estou querendo fazer, que é órgão usuário setorial, a permissão que a gente coloca é órgão usuário comum, como eu já marquei, e SCG e órgão criar requisição. Então eu tenho que achar aqui SCG e órgão criar requisição. Basta marcar esses dois, ele vai ter os poderes necessários, né, para ele criar as requisições lá, para ele mexer no plano anual de compras, ok? Elemento de despesa aqui seria se alguns usuários fossem restringidos, né, a não trabalhar com certos elementos, né? Por exemplo, só quem pode mexer com obra é a secretaria X, ok? Então, assim, isso aqui dificilmente a gente vai usar esse negócio aqui. Esses nomes doidos como atacadista, equipamento de carro, é o povo do teste lá da Life, como esse nome aqui, teste, confidere, né? Então, como eu falei, a gente tem que limpar a base antes de começar a usar. Então, esse aqui é o procedimento, a primeira parte, né? O primeiro passo para cadastrar um usuário é essa tela aqui, né? De usuários. Essa tela aqui, ela diz respeito ao as funções básicas que o cara vai enxergar. Cada pacote desse daqui, eu consigo editar o que o cara enxerga sendo marcado aqui. Mas no momento também não vou entrar nesse método para não complicar, que a gente usaria outros menus. Então aqui a gente vai ter o primeiro passo, vai cadastrar o usuário, tá? Usuário cadastrado com sucesso. Aí é o seguinte, se não me engano, nesse momento o sistema, voltei aqui de novo, já digitei Rui aqui, ó, apareceu Rui Barbosa de Oliveira, da Secretaria de Comunicação.
se não me engano, o sistema nesse momento disparou um e-mail, né, para esse usuário. Depois que ele está cadastrado, você tem algumas opções. Por exemplo, o cara saiu do órgão, ele pode ser desativado, né? O cara não consegue mais recuperar a senha de maneira nenhuma. Você limpa a senha aqui, o sistema manda uma outra senha ou uma outra chave aqui pro e-mail dele. Agora eu vou acessar o e-mail. Então aqui, pessoal, nesse e-mail Bruno Compras AM aqui que eu criei, por exemplo, você vê que o histórico dele inteiro é confirmação de solicitação de item, resultados de item solicitado, cadastro aprovado, senha gerada no e-compras, redefinição de senha, né? Resultado do item solicitado, enfim, é só coisa do e-compras aqui, né? Requisição liberada, ele vai sempre avisando, mandando e-mail pro usuário. Então tem esses dois e-mails aqui. Geralmente o e-mail do e-compras é esse senha gerada no e-compras, né? Que ele manda o usuário e a chave e fala que seu cadastro foi aprovado, né? Só que dessa vez ele não mandou esses dois e-mails aqui. Eu vou ver o pessoal da live ultimamente estava mexendo nessa parte que eu sugeri para eles arrumarem esse texto, e pode ser por isso que não está sendo enviado. Eles devem estar mexendo por agora. Então eu tive que clicar lá na reenviar chave de acesso, né? Aí ele coloca aqui uma chave de acesso, né? Redefinição de chave de acesso, prezado senhor Rui Barbosa, segue abaixo a chave de acesso. Então ele me deu aqui uma chave para eu conseguir entrar, né? Para logar, e a senha, tá? Então aqui ele deu o usuário lá que a gente tinha digitado e a senha, beleza? Então aqui ele já está apto para operar o sistema, né? E ser utilizado como usuário. É claro que nesse cadastro, procedimento formal, ele tem que mandar o processo no SEI com o formulário, tem que estar assinado pelo coordenador de despesas, tem um monte de procedimentos, mas aqui eu estou focando no sistema, beleza? Então, por enquanto, acho que é só isso na questão de cadastro de servidor. Você viu que tem alguns botões lá para vocês desativarem, né, pessoal? E por enquanto é isso, deixar o negócio simples, tá? Pessoal, só um complemento. Eu esqueci de mencionar uma questão importante no cadastro lá do usuário setorial, né, do órgão de compras, aquele usuário comum da área de compras. Eu acabei conferindo aqui a planilha de novo. Porque tem uma outra coluna aqui, lembrando que essa planilha tem algumas abas, né? Mas tem essa primeira aba é o que tem que ser marcado, né? Então no pacote de permissões, que são aquele monte de... Vou até mostrar aqui para vocês o que é o pacote de permissões, né? Na verdade você vai aqui como eu estava dizendo para vocês, é aquilo onde eu já mostrei para vocês, né? Aquilo que eu já mostrei para vocês. Então, rapidinho aqui, procurar governo. E aí vamos colocar aqui o Rui, né? Então, só para explicar melhor aquela planilha, o pacote de permissões são essas aqui. Então eu segui aqui a minha planilha, dizendo que a unidade setorial tem usuário comum e SGI órgão que é a requisição, como eu expliquei. Só que eu esqueci de marcar as competências. Tem um outro menu no sistema que são as competências, ou seja, os poderes que esse cara tem, né? Os poderes que esse cadastro tem em especial para realizar essas atividades do sistema. A gente tem que marcar duas competências, que é definir o número de processo, porque senão ele não consegue definir um processo lá mais na frente, e submeter ordem de compras. Onde que a gente faz isso? Então vamos lá, vamos voltar aqui no sistema. Então fiz essa parte do cadastro dele, eu vou aqui em competência. Nessa tela de competência, eu vou escolher em que órgão eu vou dar essa competência para ele. Exatamente porque alguns usuários podem ter competência em um ou outro órgão e outro não, né? Mas aí você pode falar, Bruno, mas o cara tem competência só no órgão dele, não era já para ser vinculado? Não. O GDF trabalha da maneira que ele quiser. Eu já vi, por exemplo, quem é responsável pela área de compras das administrações regionais, já teve tempo que era a Casa Civil, então a Casa Civil que mexia, fazia o processo, fazia tudo, né? Então por isso a gente tem essa questão de competência. Então você escolhe em que órgão aqui o cara vai ter a competência que a gente vai dar, as competências que a gente vai dar. No caso ele é da Secretaria de Comunicação, então aí aqui a gente vai procurar aqui
Rui Barbosa, ele já acha aqui. E a gente clica no buscar, né? Se eu clico no mais aqui, ele me dá uma listagem de servidores. E aqui ele é um quadro de competências. A gente, na verdade, vai editar, né, vai consultar aqui essa competência aqui. Aí sim tem uma página de competências especiais, né? Por exemplo, quem que pode aprovar o edital, quem que pode criar edital, né? No caso aqui, a planilha está dizendo que esse perfil aqui ele é submeter ordem de compra e definir número de processo. Então, a gente vai lá definir número de processo. Deixa eu achar onde é que é isso aqui que eu tô. Submeter ordem de compras já está aqui, né? Definir número de processo já está aqui. Então, tem que fazer isso também para que ele consiga, né, fazer essas duas atividades no sistema. Marcou lá esse limite de ordem de compras aqui. Eu não, pra falar a verdade, eu nem lembro por que a gente tinha colocado isso aqui. Coloca aqui um monte de números aqui. Eu acho que isso aqui era para restringir se houvesse um pedido. Não lembro aqui que foi colocado isso aqui não, para falar a verdade. Então agora a gente completou o cadastro dele para não ter problema mais na frente. Então só um parênteses aqui, eu tinha esquecido de mostrar essa parte. Então, reprisando: cadastro, usuário, vai lá, procura o órgão, cadastra o cara, depois vem aí, cadastra, manda senha e tudo, mas no mesmo momento não tem problema, você vem aqui em competência e define as competências se for necessário da maneira como mostrei aqui. Então é isso.